O celular esquecido. Tudo começou numa segunda-feira chuvosa de março, quando Diego Nascimento perdeu o ônibus das 7h15 na Avenida Paulista. Ele trabalhava como programador numa startup de aplicativos e sempre pegava a mesma linha, o 875M, que o levava até a Vila Madalena. Mas naquela manhã, por ter ficado 5 minutos a mais no chuveiro pensando nos problemas do trabalho, acabou perdendo sua condução habitual. Diego tinha 28 anos. Morava sozinho num apartamento de 1 quarto em Pinheiros, que consumia quase metade do seu salário, e levava uma vida que ele mesmo descrevia como funcionalmente entediante. Acordava, trabalhava, voltava para casa, assistia Netflix e dormia. Fins de semana eram dedicados a projetos pessoais de programação que nunca saíam do papel e conversas vazias em aplicativos de relacionamento que nunca evoluíam para encontros reais. Naquela manhã, parado no ponto de ônibus sob uma garoa fina que parecia decidida a durar o dia inteiro, Diego olhou para o celular e viu que tinha apenas 15% de bateria. Tinha esquecido de carregar durante a noite mais uma vez. Era um iPhone 12 que havia comprado parcelado em 12 vezes e que agora, 2 anos depois, já mostrava sinais de cansaço na bateria. O próximo ônibus da linha 875M só passaria em 20 minutos. Diego considerou chamar um Uber, mas quando abriu o aplicativo, viu que o preço estava 3 vezes mais alto por causa da chuva e do horário de pico. Decidiu esperar. Foi então que viu um ônibus diferente se aproximando. Linha 809K, destino Cidade Tiradentes. Nunca tinha ouvido falar dessa linha, mas o ônibus estava quase vazio, e o motorista fez sinal para que ele subisse. Esse ônibus passa pela Vila Madalena? Perguntou Diego ao motorista. Um homem negro de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil. Não, rapaz, mas posso te deixar no metrô Bressermuca. De lá você pega o metrô até onde quiser, respondeu o motorista. Vai demorar a mesma coisa que ficar esperando aqui na chuva. Diego subiu no ônibus e se sentou na terceira fileira, do lado da janela. Além dele, havia apenas uma senhora idosa dormindo no fundo, 2 jovens conversando baixo perto da porta traseira e um homem de terno lendo jornal. O ônibus era mais novo que os da linha 875M, com ar-condicionado funcionando e assentos mais confortáveis. Enquanto o ônibus seguia por ruas que Diego não conhecia, ele aproveitou para responder algumas mensagens de trabalho. Sua bateria estava em 12%. Decidiu colocar o celular no modo avião para economizar energia e observar a cidade pela janela. São Paulo sempre o surpreendeu pela diversidade. Em poucos quarteirões passavam de prédios empresariais para casas simples, de lojas de grife para pequenos comércios familiares. Foi então que aconteceu algo que mudaria completamente o rumo daquela segunda-feira. O ônibus fez uma curva mais acentuada para entrar numa rua estreita, e Diego ouviu um barulho de algo caindo no corredor. Olhou e viu que era um celular. Um Samsung Galaxy S21, com uma capinha rosa com glitter que refletia a luz do teto. Diego olhou ao redor para ver de quem seria o aparelho. A senhora idosa continuava dormindo. Os 2 jovens estavam com seus celulares na mão. O homem de terno também segurava o seu. Não havia mais ninguém no ônibus que pudesse ter derrubado o aparelho. Motorista, Diego chamou. Alguém deixou um celular cair aqui. O motorista olhou pelo retrovisor. Deve ser de alguém que desceu na parada anterior. Pega aí e entrega para mim, por favor. Depois eu levo no achados e perdidos da empresa. Diego pegou o celular. Estava desbloqueado, mostrando a tela inicial com vários aplicativos organizados em pastas coloridas. A tela de fundo era uma foto de uma jovem morena, de uns 20 e poucos anos, sorrindo numa praia. Uma foto espontânea, daquelas que capturam um momento genuíno de felicidade. Por impulso, Diego tocou no ícone da galeria de fotos. Sabia que estava invadindo a privacidade de alguém, mas uma curiosidade inexplicável o dominava. As fotos mostravam a vida de uma pessoa que parecia viver intensamente. Viagens, festas, encontros com amigos, selfies em lugares interessantes, fotos de comida em restaurantes que Diego nunca poderia pagar.
Mas havia algo nas fotos que o intrigava. A moça parecia sempre sorrindo, sempre cercada de pessoas, sempre em lugares bonitos. Parecia ter a vida que Diego imaginava que gostaria de ter. Espontânea, colorida, cheia de experiências. Diego continuou navegando pelas fotos, justificando para si mesmo que estava apenas tentando encontrar alguma pista sobre quem era a dona do aparelho. Foi então que encontrou algo inesperado. Uma foto dele mesmo. Era uma foto tirada naquela manhã, no ponto de ônibus. Diego aparecia parado sob a chuva, olhando para o celular com uma expressão cansada. A foto havia sido tirada de dentro do ônibus, através da janela, poucos segundos antes dele entrar. Diego sentiu um frio na barriga. Olhou ao redor novamente. A senhora continuava dormindo. Os dois jovens conversavam sobre futebol. O homem de terno virava as páginas do jornal. Ninguém parecia estar prestando atenção nele. Voltou ao celular e procurou por mais fotos recentes. Encontrou uma sequência que o deixou ainda mais perturbado. Fotos dele descendo do ônibus da linha 875M na manhã anterior, entrando no prédio onde trabalhava, almoçando num restaurante próximo ao escritório, voltando para casa no fim da tarde. Eram fotos tiradas de longe, discretamente, como se alguém estivesse seguindo sua rotina há pelo menos alguns dias. Diego sentiu o coração acelerar. Quem estava fotografando sua vida? E por quê? Decidiu verificar as mensagens no celular. Abriu o WhatsApp e viu conversas com vários contatos, mas uma conversa em particular chamou sua atenção. Era com alguém, identificado apenas como Cord, e as mensagens eram recentes, da manhã daquele dia. Cord. Ele pegou o ônibus errado hoje. Está no 809K. Resposta. Perfeito. Execute a fase 2. Cord. Celular plantado. Aguardando ele encontrar. Resposta. Mantenha distância. Ele não pode suspeitar. Diego leu as mensagens 3 vezes antes de compreender completamente o que estava acontecendo. Alguém estava orquestrando aquela situação. O celular não havia sido esquecido por acaso. Tinha sido plantado deliberadamente para que ele o encontrasse. Olhou novamente para os outros passageiros, agora com olhos diferentes. A senhora, que parecia dormir, mantinha uma postura rígida demais para alguém realmente adormecida. Os dois jovens pararam de conversar sobre futebol e falavam em sussurros, olhando ocasionalmente em sua direção. O homem de terno não havia virado uma página do jornal nos últimos 5 minutos. Diego sentiu que precisava sair daquele ônibus imediatamente. Levantou-se e caminhou até o motorista. Motorista, quero descer na próxima parada. O motorista olhou para ele pelo retrovisor. E pela primeira vez, Diego notou que seus olhos não eram gentis, como havia pensado inicialmente. Havia algo calculado naquele olhar. Ainda não chegamos no metrô, rapaz. Você não vai conseguir chegar onde precisa. Não tem problema. Quero descer aqui mesmo. O motorista hesitou por alguns segundos, como se estivesse recebendo instruções de alguém através de um ponto eletrônico que Diego não havia notado antes. Tudo bem. Próxima parada. Diego voltou para seu assento, ainda segurando o celular da moça misteriosa. Decidiu investigar mais. Abriu o aplicativo de câmera e verificou as fotos mais recentes. Além das fotos dele, havia várias outras de pessoas diferentes. Um homem de meia idade entrando num banco, uma mulher jovem saindo de uma academia, um adolescente esperando o ônibus. Todos fotografados discretamente, como se fossem alvos de algum tipo de vigilância. A próxima descoberta foi ainda mais perturbadora. No aplicativo de notas encontrou uma lista com nomes, endereços e rotinas detalhadas. Seu nome estava lá. Diego Nascimento, 28 anos, programador, mora na Rua dos Pinheiros, 1847, APT 23. Rotina: sai de casa às 7h10, pega ônibus 875 mesmo. Trabalha até 18 horas, volta para casa, raramente sai à noite. Perfil psicológico: introvertido, curioso, tecnicamente competente, mas socialmente isolado. Diego leu sua própria descrição com uma mistura de horror e fascínio. Era assustadoramente precisa. Quem havia coletado todas aquelas informações sobre ele? E por que ele estava sendo monitorado? O ônibus parou numa rua que Diego não
Reconheceu. Era um bairro residencial, com casas simples e algumas pequenas lojas. Não havia estação de metrô à vista. "Sua parada, rapaz", disse o motorista. Diego levantou-se, ainda segurando o celular. Quando passou pelo motorista, notou que ele usava um pequeno broche no uniforme. Um símbolo que parecia ser uma espiral, dourada dentro de um círculo. Desceu do ônibus e imediatamente percebeu que algo estava errado. A rua estava estranhamente vazia para um horário de movimento. Não havia pedestres, poucos carros, e as lojas pareciam fechadas apesar de ser. Meio da manhã de uma segunda-feira, Diego caminhou algumas quadras procurando uma estação de metrô ou pelo menos um ponto de ônibus onde pudesse pegar outra condução. Foi então que notou que não estava sozinho. Uma mulher caminhava na mesma direção que ele, mantendo sempre a mesma distância. Quando ele parava, ela parava. Quando ele acelerava o passo, ela fazia o mesmo. Decidiu testar sua suspeita. Entrou numa padaria que estava aberta e pediu um café. A mulher passou pela vitrine, fingindo olhar seu celular, mas Diego percebeu que ela estava observando seus movimentos. Enquanto tomava o café, Diego continuou investigando o celular misterioso. Abriu o aplicativo de mapas e viu que havia um histórico de locais visitados. A dona do celular havia estado nos mesmos lugares que ele nos últimos dias. Próximo ao seu prédio, no restaurante onde almoçava, na padaria onde comprava pão aos domingos. Mas o mais intrigante era uma localização marcada como base. Um endereço numa região industrial da cidade que Diego não conhecia. Nas notas associadas a essa localização, estava escrito: reunião semanal, segundas às 14 horas, relatório, de progresso dos alvos. Diego olhou o relógio. Eram 11h30. Ainda tinha tempo de chegar nesse endereço antes da reunião, se conseguisse descobrir como sair daquele bairro estranho onde havia sido deixado. Saiu da padaria e notou que a mulher, que o seguia, havia desaparecido. Mas agora havia um homem de boné lendo um jornal no banco da praça em frente. Quando Diego começou a caminhar, o homem dobrou o jornal e começou a segui-lo discretamente. Diego decidiu que precisava de ajuda. Ligou para seu melhor amigo, Rodrigo, que trabalhava como jornalista investigativo. "Rodrigo, preciso da sua ajuda. Estou numa situação muito estranha." "Calma, Diego. Onde você está?" "Não sei exatamente. Peguei um ônibus errado hoje e acabei num bairro que não conheço. Mas o problema não é esse. Encontrei um celular que... Bem, é complicado de explicar." Diego contou rapidamente tudo o que havia descoberto. As fotos, as mensagens, a vigilância, a lista com informações pessoais. Rodrigo ficou em silêncio, por alguns segundos antes de responder. "Diego, isso que você está descrevendo parece muito com as atividades de uma empresa de coleta de dados pessoais. Existem várias empresas que fazem isso de forma ilegal, coletando informações sobre pessoas comuns para vender para terceiros. Mas por que eu? Não sou ninguém importante. Você é programador, tem acesso a sistemas, conhece tecnologia. Talvez eles queiram te recrutar, ou talvez você tenha alguma informação que eles precisam. Ou pode ser algo ainda mais simples. Você pode ter sido escolhido aleatoriamente como parte de um teste." "Teste de quê?" "De quanto uma pessoa comum está disposta a investigar quando descobre que está sendo vigiada. Você pode estar participando de um experimento social sem saber." Diego pensou na possibilidade. Fazia sentido. Ele sempre foi curioso, sempre gostou de resolver problemas e descobrir como as coisas funcionavam. Se alguém quisesse testar esse tipo de comportamento, ele seria um candidato ideal. "Rodrigo, tem um endereço aqui no celular marcado como base. Acho que eles têm uma reunião hoje às 14 horas. Estou pensando em ir lá." "Diego, isso é perigoso. Se essas pessoas estão realmente te monitorando, elas não vão gostar nada de você aparecer na reunião delas. Mas pode ser minha única chance de descobrir o que está acontecendo. E se for realmente um teste, talvez eles estejam esperando que eu apareça." Rodrigo suspirou. "Se você vai fazer isso, pelo menos me mande sua localização e mantenha contato. E Diego, se alguma coisa der errado, saia de lá imediatamente." Diego concordou e desligou.
Olhou ao redor e viu que o homem de boné ainda o seguia, agora acompanhado por uma mulher de óculos escuros. Definitivamente não estava sendo paranoico. Decidiu que precisava chegar ao endereço da base antes da reunião. Chamou um Uber e, enquanto esperava, continuou investigando o celular. Encontrou um aplicativo que não reconheceu. Data Tracker Pro. Quando abriu, viu uma interface complexa com mapas, listas de pessoas e gráficos de comportamento. Seu próprio perfil estava lá, com uma quantidade impressionante de detalhes. Horários de trabalho, rotas habituais, gastos mensais, contatos frequentes, até mesmo seus hábitos de consumo online. Era como se alguém tivesse montado um dossiê completo sobre sua vida. Mas havia algo ainda mais interessante, uma seção chamada Missões Ativas. Sua missão estava listada como Integração Fase 2, com o status em progresso. A descrição dizia: alvo demonstrou curiosidade conforme previsto. Próxima fase: apresentação da oportunidade. O Uber chegou e Diego deu o endereço da base para o motorista. Durante o trajeto, que durou quase 1 hora no trânsito de São Paulo, Diego continuou explorando o celular e organizando suas descobertas. Encontrou conversas que sugeriam que a organização por trás de tudo isso não era apenas uma empresa de coleta de dados. Havia referências a recrutamento de talentos, missões especiais e mudança de vida. Parecia ser algum tipo de agência que identificava pessoas com perfis específicos e as recrutava para algum propósito não muito claro. O endereço da base era num prédio comercial discreto numa zona industrial. Não havia placa ou qualquer identificação externa. Diego pagou o Uber e ficou observando o prédio por alguns minutos. Várias pessoas entraram e saíram, todas vestidas de forma casual, mas com uma postura que sugeria organização e propósito. Às 13h45, Diego decidiu entrar. O saguão era simples, com apenas uma recepcionista que o cumprimentou com um sorriso profissional. Boa tarde. Em que posso ajudá-lo? Diego mostrou o celular. Encontrei este celular num ônibus hoje de manhã. Acredito que pertence a alguém que trabalha aqui. A recepcionista olhou o celular e depois para Diego com uma expressão que misturava surpresa e aprovação. Um momento, por favor. Ela fez uma ligação rápida e falou baixo. Depois desligou e sorriu novamente. Alguém virá buscá-lo em 1 minuto. Diego esperou, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. Havia chegado até ali seguindo pistas, mas não tinha certeza do que esperava encontrar. Uma mulher elegante, de uns 35 anos, apareceu no saguão. Era a mesma pessoa da foto de fundo de tela do celular, mas agora vestia um terno executivo e tinha um ar profissional. Olá, Diego. Sou Marina Santos. Obrigada por trazer meu celular. Como você sabe meu nome? Marina sorriu. Porque esperávamos que você viesse aqui hoje. Na verdade, esperávamos há bastante tempo. Ela o conduziu até um elevador e apertou o botão do 5º andar. Durante a subida, Marina explicou: Diego, você passou nas últimas 2 semanas por aquilo que chamamos de teste de campo. Observamos como você reagiria a situações incomuns, como processaria informações conflitantes e se teria iniciativa para investigar mistérios. Teste para quê? Para uma oportunidade de trabalho muito especial. Trabalhamos com resolução de problemas complexos para clientes que preferem manter-se anônimos. Precisamos de pessoas com perfil técnico, mas também com curiosidade natural e capacidade de pensar fora do padrão convencional. O elevador parou no 5º andar, e Marina o levou até uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. Havia outras pessoas na sala. O motorista do ônibus, agora sem uniforme, a mulher que o havia seguido, agora sorridente, e mais algumas pessoas que Diego não reconheceu. Diego, disse Marina, todos aqui passaram pelo mesmo teste que você. Alguns há anos atrás, outros mais recentemente. Somos uma equipe especializada em investigações complexas, recuperação de informações e resolução de problemas que a polícia ou empresas convencionais não conseguem resolver. Diego olhou ao redor da sala. As pessoas pareciam normais, mas havia algo em seus olhos que sugeria experiências incomuns. E se eu não quiser participar?
Então você pode ir embora agora, e tudo isso será apenas uma experiência interessante que você teve numa segunda-feira chuvosa. Seu emprego atual continuará normalmente. Sua vida seguirá como antes. Mas Diego... Marina fez uma pausa. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente vivo? Quando foi a última vez que teve uma aventura de verdade? Diego pensou na pergunta. Sua vida era segura, previsível, mas também incrivelmente monótona. Acordava todos os dias sabendo exatamente como seria seu dia. Não havia surpresas, desafios reais ou emoção. O que exatamente vocês fazem? Ajudamos pessoas a recuperar coisas que perderam, informações, pessoas desaparecidas, verdades escondidas. Trabalhamos para clientes que têm recursos para pagar bem, mas que precisam de discrição absoluta. Cada caso é único, cada missão é um quebra-cabeças complexo. Marina mostrou alguns exemplos em um tablet. Um caso de uma mulher que queria encontrar uma filha que havia sido dada para adoção 30 anos antes. Um empresário que suspeitava que seu sócio estava desviando dinheiro. Uma família que queria descobrir a verdade sobre a morte de um parente. Nosso trabalho não é sempre legal, continuou Marina. Mas também não é ilegal. Operamos numa zona cinzenta, sempre dentro dos limites éticos, mas às vezes fora dos procedimentos convencionais. Diego absorveu as informações. Era exatamente o tipo de trabalho que sempre o atraiu quando assistia filmes ou lia livros. Investigação, mistério, propósito. Quanto vocês pagam? Marina sorriu. 3 vezes o que você ganha atualmente, mais bonificações por caso resolvido. E Diego, você trabalharia apenas com casos que aceitar. Nunca forçamos ninguém a fazer algo contra sua consciência. E se eu aceitar, qual seria meu primeiro caso? Curiosamente, seu primeiro caso seria investigar sua própria vida. Descobrimos algumas inconsistências em seu histórico que nem você conhece. Sua adoção aos 5 anos, por exemplo. Os documentos oficiais não conferem com outras evidências que encontramos. Diego sentiu o mundo girar um pouco. Minha adoção? Meus pais nunca esconderam que eu era adotado. Mas esconderam de onde você veio e por que foi colocado para adoção. Temos razões para acreditar que sua história familiar é muito mais interessante do que você imagina. Marina abriu uma pasta e mostrou alguns documentos. Diego viu fotos de uma mulher jovem que tinha seus olhos, documentos com nomes que não reconhecia e referências a uma herança que supostamente lhe pertencia. Esta seria sua primeira missão, descobrir sua própria origem. E no processo você aprenderia nossas técnicas de investigação. Diego olhou novamente para as pessoas na sala. Todas pareciam satisfeitas com suas escolhas, como se tivessem encontrado algo que procuravam há muito tempo. Propósito. Preciso de tempo para pensar. Claro. Mas, Diego, oportunidades como esta não aparecem sempre. E há algo mais que você deve saber. Aquele ônibus que você pegou hoje não foi coincidência. Nós organizamos para que você perdesse seu ônibus habitual. Como? Seu despertador foi hackeado para tocar 5 minutos atrasado. Um pequeno ajuste que fez você chegar atrasado no ponto de ônibus. Diego riu, uma mistura de admiração e incredulidade. Vocês realmente planejaram tudo isso? Cada detalhe, inclusive sua reação. Previmos que você seria curioso o suficiente para investigar o celular, corajoso o suficiente para vir até aqui e inteligente o suficiente para conectar as pistas. Marina se levantou. Vou deixar você sozinho por alguns minutos para pensar. Mas lembre-se, sua vida atual é segura, mas é também limitada. Aqui, você teria a chance de descobrir do que realmente é capaz. Depois que todos saíram da Binimbadais sala, Diego ficou sozinho olhando pela janela. Lá embaixo, São Paulo seguia seu ritmo frenético, milhões de pessoas vivendo suas vidas rotineiras, seguras e previsíveis. Pensou em sua vida, o apartamento pequeno, o trabalho que pagava as contas, mas não o inspirava, os fins de semana vazios, a sensação constante de que algo estava faltando. Depois pensou na manhã daquele dia. A adrenalina de descobrir o mistério,
A emoção de resolver um quebra-cabeças real, a sensação de estar realmente vivo pela primeira vez em anos. Quando Marina voltou, Diego havia tomado sua decisão. Aceito, disse simplesmente. Marina sorriu. Excelente. Bem-vindo à equipe, Diego. Sua nova vida começou no momento em que você perdeu aquele ônibus hoje de manhã. 6 meses depois, Diego estava numa praia em Florianópolis, observando discretamente um homem que sua equipe suspeitava estar envolvido numa rede de lavagem de dinheiro. Sua vida havia se tornado uma série de aventuras que ele jamais poderia ter imaginado em seus dias de programador. Ainda mantinha contato com Rodrigo, que sempre perguntava se ele não sentia falta da vida anterior. Diego sempre respondia da mesma forma. Você pode sentir falta de algo que nunca realmente te completou? A investigação sobre sua própria origem havia levado a descobertas surpreendentes. Ele era herdeiro de uma pequena fortuna deixada por um avô que nunca conheceu, e sua mãe biológica estava viva, morando no interior de Minas Gerais, esperando, há mais de 20 anos, por uma chance de reencontrá-lo. Mas talvez a descoberta mais importante tenha sido sobre si mesmo. Ele descobriu que era capaz de muito mais do que imaginava. Tinha talento para investigação, coragem para situações perigosas e uma intuição natural para resolver mistérios complexos. Naquela praia em Florianópolis, enquanto esperava o momento certo para abordar seu alvo, Diego pensou na manhã chuvosa de março, quando tudo começou. Se alguém lhe dissesse naquele dia que perder um ônibus mudaria completamente sua vida, ele jamais acreditaria. Mas às vezes o destino se disfarça de coincidência. Às vezes uma segunda-feira chuvosa pode ser o primeiro dia do resto de sua vida. E às vezes, quando você perde o caminho que sempre seguiu, acaba encontrando o caminho que sempre procurou. Diego sorriu, guardou o celular no bolso e caminhou em direção ao homem na praia. Mais um caso para resolver. Mais uma aventura para viver. Sua vida havia se tornado exatamente o que sempre deveria ter sido. Imprevisível, desafiadora e intensamente viva. O ônibus errado havia sido, na verdade, o ônibus certo o tempo todo.